Efésios 5, 25, a última parte, em diante lemos: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Podemos assentar, irmãos. Quando a igreja verdadeiramente se sujeita a Cristo, como a noiva de Cristo, aqui está falando num contexto do matrimônio, inclusive diz, é grande esse mistério com respeito a Cristo e à igreja. Fala-nos a palavra de Deus do amor devotado do esposo pela esposa, e o Senhor diz, seja como Cristo também amou a igreja, se entregou por ela. Então, quando a igreja verdadeiramente se sujeita a Cristo como a noiva do Senhor, amando o Senhor, obedecendo a sua palavra, ela pode ter a plena segurança de que Cristo lhe dedica todo o seu amor, a sua proteção e a sua segurança. Como é bom saber disso, principalmente nesses dias em que há tantas ameaças contra a igreja do Senhor. Parece incrível. Vivemos num Brasil que durante praticamente toda a sua história teve liberdade para pregar o Evangelho e era proclamado livremente em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Era inclusive falado nas escolas, onde muitos rezavam segundo a tradição da Igreja Católica, que é de origem cristã. Outros oravam apelando aos crentes para a oração. A Bíblia sempre era usada, distribuída inclusive por grupos como Gideões Internacionais, que não é uma igreja, é um grupo de empresários que imprime Bíblias distribuídas em hospitais, quartéis, hotéis, das escolas, enfim, para todo lado. Agora, em pleno século XXI, quando se fala tanto de liberdade, quando se fala tanto de amor, quando se fala tanto para não discriminar, temos homens ímpios, dominados pelo espírito de Satanás, que nas supremas autoridades de nossa nação lutam ferrenhamente para silenciar a igreja. Já querem tirar as Bíblias das escolas, até das bibliotecas, enquanto que eles chamam de cultura afro-brasileira, que encerra uma série de seitas pagãs, eles amparam, apoiam, exigem até no currículo escolar, querem banir de dentro das escolas qualquer símbolo do cristianismo e a própria Bíblia. Isto é perseguição explícita contra a igreja, mas enquanto isso nós sabemos que Cristo amou a igreja, aleluia, se entregou por ela. Isso nos dá total segurança, envoltos no amor de Jesus, com a proteção do Senhor. Então nós sentimos-nos seguros, não importa o que venha acontecer, o Senhor está conosco. E eu repito, exatamente neste tempo que a igreja está sendo desprezada por muitos, execrada por outros, atacada pelas forças do inferno, mas é maravilhoso ouvir a palavra de Deus que diz, Cristo amou a igreja. Não são só homens investidos de autoridade, criminosos que estão autorizados a exercer os seus crimes sem punição, porque eles próprios criam a lei e dominam sobre ela, fazendo a seu bel prazer o que imaginam ser o correto. Não só eles atacam a igreja, criam leis para silenciar os arautos de Deus, e não o farão, porque não importa o que venha acontecer, nós não deixaremos de proclamar o Evangelho de Cristo como ele é, apontando o caminho de salvação e mostrando que o pecado leva o homem ao inferno e à perdição se não se arrepender, mas crê no Senhor Jesus Cristo, é a mensagem, será salvo tu e a tua casa. Nada vai silenciar a igreja do Senhor, porque a verdadeira igreja de Cristo está segura com o amor terno e gracioso do Senhor. E nesse tempo de tantas ameaças, que a igreja é desprezada até por cristãos que apostataram da fé. Aliás, existe um número muito maior chamado desigrejados, e que se arvoram a dizer,
eu não quis saber da igreja, mas não abandonei Jesus. Essas pessoas estão enganadas. Cristo amou a igreja e Ele diz que vai vir arrebatar a sua igreja. Portanto, se você despreza a igreja, está desprezando aquela que será arrebatada, com certeza ficará de fora. E alguém diz, mas igreja não salva? Não, igreja não salva. Mas Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa esse bando de desviado, desigrejado, e que não tem como fazer senão expressar a sujidade do seu coração, falando mal da igreja, criticando os pastores, zombando dos crentes fiéis, principalmente de crentes zelosos, conservadores que não abrem mão da sã doutrina, mas estão dispostos a guardar a sua fidelidade até o fim, porque não venderam a sua alma ao diabo, nem fizeram pacto com o mundo pagão, dominado pela vaidade, pela imoralidade, por aquele espírito maligno que agora opera nos filhos da desobediência. São alvo de crítica, zombaria e desprezo, mas enquanto isso o Senhor ama essa igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isto é glorioso. O amor de Cristo por sua igreja não é simplesmente uma expressão romântica, porque a Bíblia diz, Ele se entregou pela sua igreja. Ele não se entregou por quem despreza a igreja, fique sabendo, Ele não se entregou por quem critica a igreja, por quem zomba da igreja, por quem trocou a igreja pela sua própria maneira de querer cultuar. O culto tem um princípio bíblico que o Senhor traçou, e a igreja de Cristo foi encarregada disto e autorizada para cultuar e encaminhar os homens a Deus. Ela não salva, mas apresenta Cristo, e ainda que tenham tantas falhas da história da igreja, a verdadeira igreja de Cristo está firmada na palavra, não se deixa corromper, ainda que crentes covardes, crentes que já trocaram a sua vida pelos pecados do mundo, pelas vaidades, pelas concupiscências da carne, pela soberba da vida, trocaram a igreja, se venderam ao pecado e pensam que mesmo assim estão agradando a Deus. Cristo amou a igreja e Ele disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Cristo nos amou desde antes que o mundo fosse criado e já nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. Não é aquela predestinação irresponsável que eu devo dizer desses crentes que querem flertar com o mundo e com o pecado, dizer, quem está salvo não tem perigo, vive no pecado e pensa que porque uma vez tiveram experiência de salvação, estão definitivamente salvos. Estão equivocados. O homem que se converte à nova criatura não volta à prática dos velhos pecados, porque diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E se você está no pecado, não se diga predestinado para a salvação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Está escrito, e ninguém pode apagar o que diz a Escritura. Mas crentes fiéis são alvos do amor de Jesus. Não é que não pequem, não é que sejam infalíveis, mas são pessoas que, como diz lá em 1 João, aquele que é gerado por Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado pelo prazer do desejo carnal, pelo prazer das vaidades, pelo prazer das concupiscências da carne, ele não é filho de Deus. Porque quem é filho de Deus não tem prazer no pecado, seja ele qual for. Pode até pecar, porque somos humanos, e a palavra de Deus diz assim, filhinhos, essas coisas nos escrevem para que não pequeis, está lá em 1 João 2. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não tem prazer no pecado, não vive pecando quem foi gerado pelo Senhor, porque Ele não tem prazer no pecado. Se você está tendo prazer nos desejos da carne e está trocando isso pela sua fidelidade, você perdeu aquela vida que foi gerada pelo Espírito Santo. É preciso se arrepender como pródigo e voltar-se para o Senhor, pedindo misericórdia. Se você tem prazer nas vaidades mundanas que tem afastado tantas pessoas de Deus,
Deus, procurando um caminho mais largo e fácil. Você está pecando contra o Senhor, precisa se voltar para Ele. Se você está pecando pela soberba da vida, pensando que é alguma coisa, porque cursou, foi promovido, alcançou um título, ostenta, quem sabe, grandes diplomas, eu vou lhe dizer uma coisa: a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E a Bíblia diz em 1 João que o mundo passa e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, esse permanece para sempre, porque vamos estar, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, para sempre com o Senhor, aleluia. Eu repito mais uma vez, meus irmãos, diante das terríveis perseguições contra a igreja, isso vai se tornando cada vez mais nojento de conviver, porque falam tanto em proteger a raça tal, a opção sexual do fulano, do beltrano, do cigano, se protege tudo, até os cachorros que devem ser bem tratados. A Bíblia diz, antes desses ativistas imbecis, que fazem dos animais mais importantes que os humanos, antes deles, a Bíblia já diz que o justo cuida dos seus animais. Nós sempre tivemos cuidado disso. Mas agora, com essa ideia imbecil que os animais valem mais do que o ser humano, bota o pai no asilo, bota os filhos da creche e sai passear com o cachorro. E quando criaram essas coisas, protege tudo, até os cachorros que devem ser cuidados, quaisquer dos animais. Precisamos, a Bíblia diz, o justo cuida bem de todo, não é só de cachorro, de todos os seus animais. Agora, uma coisa é certa, meus amados irmãos, nós sabemos que Deus cuida de nós e cuida de toda a criação. Nós não podemos nos assombrar, porque cuidam até dos cachorros, cuidam de tudo. No entanto, dos cristãos ninguém está preocupado em cuidar, pelo contrário, estão tentando criar leis, eu já disse, para sufocar os cristãos, para impedir que pregue, para criminalizar o que se prega contra o pecado. Mas eu quero que Deus faça conhecido dessas megeras que o diabo usa para fazer tentar calar a igreja, que nada vai calar o povo de Deus. Quando botaram os nossos irmãos da prisão, os açoitaram, maltrataram e proibiram de pregar do nome do Senhor, eles olharam para aquela Suprema Corte meio parecida, se não melhor ainda do que a nossa Suprema Corte. Eles olharam para ele e disseram assim: pensa um pouquinho, arrasou em vossos corações, o que vocês acham? Devemos obedecer a Deus ou a vocês? Olha aqui, vocês ficam sabendo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas vão lhe botar na cadeia, azar é deles, vou pregar para os presos. Mas vão lhe silenciar de outra maneira, cortem as redes sociais, nós vamos sair pregar pelas ruas das praças, vão proibir, pouco me importa proibir, aqui eu vou lá. Nada pode deter o autor da vida, o Império Romano, que foi um grande império, Césares, que se achavam deuses, tiveram que se dobrar, porque os cristãos eram mortos, foi cantado aqui. Mas a verdade é o seguinte, irmãos, o Império Romano se dobrou, e lá pelos anos 300, quando Constantino ocupava o domínio do império, ao menos de título, ele se prostrou e reconheceu o cristianismo, infelizmente o fez religião oficial do Estado. A igreja se perverteu, confundindo o poder de Deus com o poder político. Nunca devemos nos confundir. Poder de Deus é que sustenta a igreja, poder político administra os povos, se é que o faz. Agora nós temos que ter consciência que o que mantém a igreja não é poder político, nem força de lei que nós respeitamos enquanto não nos afronta a fé. Irmãos, eu preciso dizer, me desculpe quem ouve pela internet e pode interpretar mal, mas eu quero dizer à igreja que o Senhor me confiou, a nossa história, humilde como é, mas ela testemunha o amor do Senhor Jesus Cristo por nossa igreja. Ele nos tem sustentado até aqui, aleluia. O próprio Cristo quer fazer a sua igreja gloriosa. Eu amo a igreja, mas eu amo porque Cristo me amou e a igreja não é minha. Eu quero fazer o melhor da igreja, como eu gostaria que cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada menino, cada menina, cada adulto e ancião fosse realmente a expressão da santidade, do temor, da obediência a Deus, sem servilismo, sem obrigação e nem proibição, porque não pode, não, mas por amor, porque a palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor, os mandamentos de Deus não são pesados.
minha irmã, quando começa a ficar difícil para você obedecer, porque as vaidades lhe fazem ser tentada pelo mundo, o seu amor deve ser avaliado, porque você está perdendo o amor, porque quem ama a Deus, os mandamentos do Senhor não são pesados. Meus irmãos, quando você, por amar os desejos da carne, eu sei o que é isso, nós vamos levar até que esse corpo vá para a cova, nós vamos levar essa luta constante, que é um velho de 62 anos, luto contra esses desejos carnais, que infernizam a nossa alma, e fazem uma luta do espírito contra a carne, mas então eu proclamo e digo, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo, quem vive em mim. Agora, se você está trocando a sua sinceridade, fidelidade e pureza por causa da consciência da carne, os desejos imorais, da pornografia, daquele desejo maligno, da sensualidade, da lascívia, você precisa reavaliar o seu amor por Deus, porque quem ama a Deus, os mandamentos do Senhor não são pesados, e os mandamentos do Senhor resumem-se em dizer, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa é a premissa que essa igreja deve ter como número 1 para a sua vida. A santidade inclui toda essa doutrina e a santificação do corpo e a consagração ao Senhor em adoração, porque Ele é todo poderoso e Ele quer fazer a sua igreja gloriosa. O texto nos diz, Ele se entregou pela igreja para santificar, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. Sabe o que é? Olha aqui, irmão, escuta aqui, ó. Quem purifica você é a palavra. Quando você questiona a palavra, quando você rejeita a palavra, quando você busca interpretações espúrias da palavra, você não vai conseguir ser a igreja gloriosa. Porque a igreja gloriosa, o Senhor diz-nos o texto, Ele se entregou para santificar a igreja, pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja glória. Ele nos purifica pela palavra, Ele nos orienta a vida de santidade e pureza, para apresentar a Ele mesmo. Meu irmão, se você se santificar, minha irmã, se você se santificar, querida igreja do Senhor, se nós nos santificarmos, o Senhor apresenta para si mesmo, e vê na igreja gloriosa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo a igreja que o Senhor me confiou, e eu quero vê-la como igreja gloriosa, não para mim, mas para o Senhor. Ele santificou, Ele lava e purifica pela palavra, para que a igreja seja gloriosa perante Ele. Você não tem que se preocupar com a opinião das outras igrejas, que tem título, mas não tem doutrina, que tem título, mas não tem santidade, que tem título, mas não obedece à Bíblia. Você não tem que se preocupar com homens ímpios que protestam contra o comportamento dos fiéis. Você tem que lembrar que você tem que se apresentar ao Senhor como igreja gloriosa. Ele quer apresentar a si, igreja gloriosa, e diz assim, sem mancha. Sabe o que ele diz isso? Sem pecado. Prossigamos corajosamente, exatamente diante das dificuldades desafiadoras para a igreja fiel nesses dias. A igreja mundana está contemporizada, está sendo premiada, ovacionada, já se aliou com o mundo e com o pecado, então é reconhecida, tem todo o apoio e o aconchego até das corruptas autoridades que protestam contra a verdade, mas que encontram em crentes que estão vendidos para o pecado o apoio, para se dizerem também crer no Evangelho. Hoje tem igreja para tudo, acolhendo todo tipo de gente. Eu digo, mas o senhor diz que aqui tem de tudo, mas tem que ser lavado e transformado por Cristo. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas então, pastor, pode vir qualquer pecador, essa igreja tem porta ali, tem porta aqui, tem porta lá, e tem elevador ainda para o pecador alejar. Está aberta para todos, mas para serem libertos pelo poder do nome de Jesus. Quem mentia não minta mais, quem vivia no pecado, seja ele de qualquer espécie, não viverá mais, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não adianta ser batizado, porque a igreja batizou um imoral
corrupto, pervertido, pessoas de vida moralmente totalmente desprezível aos olhos de Deus, cujos pecados levaram à destruição de Sodoma e Gomorra, abominaram os olhos de Deus nos dias de Noé, que o Senhor destruiu o mundo com o dilúvio. Agora a igreja abre as portas e pessoas imorais que ocupam os púlpitos das igrejas batizam esses que chafurdam no pecado, desafiam a Deus desde os princípios da criação e se dizem cristãos e se ostentam falando em nome do Senhor e dizendo reconhecer a Cristo. Se você reconhece a Cristo, abandona o pecado, a palavra de Deus diz que Deus conhece os que são seus, o fundamento de Deus fica firme, diz a palavra do Senhor. Tendo este selo, o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Eu vou dizer a essa casta imoral, que está vivendo no pecado, e que adentrou para dentro das igrejas, que ocupam indevidamente os púlpitos, fazendo apologia ao pecado da imoralidade sexual, da perversão sexual, da infidelidade conjugal, de toda outra natureza de pecado. Fiquem sabendo, a palavra de Deus diz, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, qualquer que fala o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, porque o Senhor conhece que são seus. Não adianta se dizer crente, não adianta dizer eu creio em Jesus como meu Salvador pessoal, creio na Bíblia como a infalível palavra de Deus, renuncio a Satanás com as suas obras. Você é sócio dele, porque você faz apologia e vive no pecado. Agora, se converter, Jesus perdoa os pecados e transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Irmãos, nós temos uma convicção inabalável descrita nas Sagradas Escrituras. Lá em 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus. Mas depois diz assim, e que todo mundo jaz do maligno. Sabemos que somos de Deus, isso é uma certeza que ninguém tirará daqueles que realmente nasceram de novo e abandonaram o pecado e estão lutando pela santificação. Talvez alguém diga assim, mas tem muita gente aí dentro dessa igreja cheio de erro e pecado. Tem, olha para o pastor que é um ser humano pecador, mas nós estamos lutando contra o pecado, a cada dia buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo mesmo disse, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que deixando para trás as coisas que já ficaram, eu prossigo para o alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação, que é Jesus Cristo. Irmão, olhe para Jesus, levante a sua cabeça, faça um propósito com o Senhor. Nós temos bem definido o que a palavra de Deus diz. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. E eu quero lembrar aquele texto de Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, rogo-vos, eu quero fazer como se eu estivesse falando de mim, parafraseando o que a Bíblia diz, rogo-vos pela compaixão de Deus. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, quando as igrejas estão dizendo que não importa o corpo, que Deus vê o coração, usando distorcidamente o texto bíblico, a palavra de Deus está fazendo um rogo a esta igreja. Não tem que falar da igreja dos outros, se alguém da outra igreja está me ouvindo, não leve em conta, se você não quer aceitar, o problema é seu, mas estou falando da igreja que o Senhor me confiou. Rogo-vos, eu faço esse apelo à igreja, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Ah, mas pastor, é tão difícil uma mulher crente se manter assim. Mas pastor, desse mundo cheio de tentação, um homem manter, não é fácil, pastor. Olha aqui, o Senhor não disse se era fácil ou não. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz, rogo pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E a sequência do texto diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu quero fazer meu esse apelo à igreja que o Senhor me confiou. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Vamos, irmãos, irmãs, moços, moças, meninos, você que está flertando com o pecado,
desejando as concupiscências pecaminosas do mundo, você que não se controla quando está na frente de um computador, de um tablet, do próprio celular, ou quando anda pela rua porque os nossos olhos nos traem. Talvez por isso que o justo, temente a Deus, e que se desviava do mal, o único homem que eu ouvi Deus dizer dele tanta coisa boa, que era Jó, mas ele diz: fiz um concerto com os meus olhos. Ah, Jó, tu também tinha que nem eu essa dificuldade. Ah, meus olhos. Ele disse: Senhor, eu fiz um concerto com os meus olhos. Eu não vou ficar olhando e cobiçando uma mulher. Os homens sabem bem do que Jó falava. E eu sei. Se você não sabe, está se fazendo de bobo. Ou você não é homem. E graças a Deus que somos, porque Deus criou macho e fêmea. E eu não foi uma questão de opção quando eu nasci. O Senhor já me fez assim, não é uma opção. O Senhor criou macho e criou fêmea. E ponto final. Não é uma opção. Eu sou macho, porque Deus me fez assim. Mais do que nenhum outro, mas menos também não. E eu sei, a nossa luta constante contra o pecado da concupiscência dos olhos. Mas faça como Jó, meu irmão. Hoje eu te convido a fazer um concerto com o Senhor. Fiz um concerto com os meus olhos, eu não vou cobiçar. Eu quero falar às irmãs, as vaidades da vida. Tem feito tantas crentes procurar aquelas igrejas mais liberais, facilitam as coisas. Isso é bobagem. Eles vão para o céu, pastor? Eu não tenho a chave do céu. Se eu tivesse, abria para todo mundo, até porque eu não queria ver ninguém no inferno. E o inferno não foi criado para as pessoas, foi para o diabo e seus anjos. Mas quando o homem ou a mulher rejeita a proposta de Deus, infelizmente vai acabar no inferno. Sejamos aquela igreja que o Senhor quer que sejamos, guardando a sã doutrina, porque chegou o tempo em que as pessoas não têm mais amor à verdade, desprezaram essa doutrina, amaram mais as vaidades e as concupiscências da carne, a soberba da vida. Mas a igreja de Cristo, ela não ama o mundo nem esses pecados. Ela é a igreja que ama essa doutrina da palavra de Deus, e por isso Deus a faz igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas é santa e irrepreensível. Fiquemos em pé. Amada igreja, noiva de Cristo, sabendo que temos plena garantia do amor e do poder incontestável do Senhor, temos o terno cuidado do Senhor. E olha, se não fosse o seu amor e o seu cuidado, eu não estaria aqui. Mas já que nós sabemos de tudo isso, eu quero lhe dizer em nome do Senhor, vivamos nesses últimos dias sobre a terra, da dispensação da igreja que se termina, vivamos como a Bíblia diz, sóbria, justa e piedosamente, vigilantes em santidade, desfrutando da comunhão dos santos, da presença de Deus. Enquanto a igreja está em pé, eu quero lembrar em nome de Jesus, vamos estar bem alertas à palavra de Deus que diz, eu quero lembrar um texto da palavra de Deus que está lá em Hebreus, do capítulo 10, versículos 25, que diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, tanto mais quando vemos que a vinda do Senhor se aproxima, admoestemo-nos uns aos outros, para que não deixemos de estar na nossa igreja. Eu sei que hoje tem uma igreja, 2 ou 3 em cada quadra, cada uma apresentando uma opção, é igreja inclusiva, é igreja dispersiva, é igreja não sei quantas IVA por aí, tem de tudo, mas eu quero dizer, a igreja de Cristo vive separada do pecado, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos diz, enquanto os irmãos estão chegando, quero lembrar, a palavra de Deus diz, o Senhor nos tirou das potestades das trevas, e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. O Senhor te tirou, meu irmão, das potestades das trevas. Você não vai continuar nesse pecado, você não vai continuar nessa desobediência, você não vai continuar fracassando em nome do Senhor. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, aleluia.
Cristo se entregou por nós, para tornar-nos um povo santo, separado do pecado. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, diz: mas vós sois a geração eleita. Igreja, levanta as mãos e proclama a glória do Senhor. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Glorifica a Deus, levante as mãos e creia, e receba a bênção de Deus na sua vida pela fé agora, porque vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos a inabalável igreja de Cristo, edificada por Ele, que disse: eu edificarei a minha igreja. Você está com as mãos levantadas, proclame a vitória. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor está operando aqui nesta hora, e nós vamos orar agora.